Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Nós queremos agradecer a oportunidade de poder estar mais uma vez nessa casa de amigos, não é verdade? Agradecer por a gente ter permutado o tema da palestra da semana anterior, não, de alguns dias atrás, por o tema de hoje, não é? Que foi defesa da vida. Falar sobre a legalização do aborto no Brasil. Nós já falamos, porque estava muito pertinho da 10ª Marcha Nacional em Defesa da Vida, que aconteceu no dia 30 de maio, aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Muito obrigado pela compreensão e pela presença de todos vocês. Nós, então, hoje vamos falar sobre o Cristo Consolador. Por que sofremos, não é? Então, nós vamos ler alguns trechozinhos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um estudo sobre a dor, sobre o sofrimento, na visão espírita, e a gente vai terminar falando com uma poesia, já que Lucival gosta muito de poesia, não só terminar, mas também iniciar. E como a gente ainda está sentindo a alegria do aniversário da doutrina espírita, que neste ano de 2017, 18 de abril, nós celebramos 160 anos da chegada do Espiritismo à Terra, nós vamos trazer para vocês uma poesia com esse tema: Espiritismo, 160 anos de amor e luz. O Espírito não se identificou, eu não sou médium propriamente dito, não é? Estou ainda iniciando na mediunidade, então vocês dão um desconto bem grande, não é? Mas esse Espírito amigo nos trouxe essa poesia e a gente vem com muito carinho compartilhar com vocês, tá certo? A gente vai colocar uma música de fundo, pedir a ajuda do Geraldo e ver se o som vai funcionar, mas eu já testei antes, estava tudo ok. A música é Canon em D maior, de Pachelbel. Pronto, agora. Esse deixa que eu controlo daqui agora. Pode aumentar um pouquinho mais para mim. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino Rivail. Os céus então proclamam: uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado claro e limpo da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus! Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparja mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor.
lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilha a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nas mãos e no coração. Então fica o convite desse Espírito amigo, Espiritismo 160 anos de amor e luz, sob a música Canon em D maior, de Pachelbel. Esse cidadão aqui, deixa eu botar a foto dele, compositor. Bom, meus amigos, então a gente vai falar sobre o Cristo Consolador, vamos fazer algumas considerações, traremos então um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar então o que é o Paracleto, ou Paráclitos, que é traduzido como Consolador. Vamos perguntar um pouquinho, não é o objeto do nosso tema hoje, quem é o Consolador prometido por Jesus? E aí vamos estudar um pouquinho sobre por que sofremos, qual o significado da dor, não é? Qual o novo significado que a doutrina espírita nos apresenta, as consolações que o Espiritismo nos traz, algumas delas. Não vai dar tempo, mas a gente vai só um trechozinho comentar uma das várias psicografias que está nesse capítulo 6º, o Cristo Consolador, de mensagens do Espírito da Verdade, o coordenador da revelação espírita, não é? E terminar com a poesia Onde Está Deus, não é? A gente vai até 8h50, é isso? 8h45, vocês falam aí? 8h50? Então, ótimo. Agradecer aqui a Abadia. Eu até achei que ela ia cantar, mas João Antônio substituiu ela muito bem, né? Foi muito boa a apresentação dela. Bom, então lá nesse capítulo 6, é um capítulo curtinho, ele vem depois de Bem-aventurados os aflitos, quando ele está falando das causas das aflições, e aí vem justamente a parte do consolo. Ele fala sobre o jugo leve também, e tem umas 4 ou 5 psicografias com o título de Advento do Espírito de Verdade. Então vamos ler como está em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Vamos fazer algumas considerações logo iniciais aqui? Bom, na fala de Jesus já tem algumas palavras muito importantes. Vinde a mim. Jesus, então, espera que a gente vá a Ele. É necessário, então, um movimento. A gente tem que sair da nossa inércia e buscar a Jesus. Tem que ter esse movimento inicial. Mesmo aquele cego, não é, Bartimeu, que estava ao lado da estrada, ele vai gritar, gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E aí querem até silenciar, ele grita mais alto. E aí então Jesus para e chama, e ele desnudando-se, tirando a sua capa, ele deixando a sua capa de lado, ou seja, ele se desnuda, ele se mostra como ele é como se ele fosse um processo de revelação, de humildade e também de autoconhecimento, e vai então, ser curado por Jesus. Então veja que é necessário que a gente busque ajuda, a gente venha para a casa espírita, busque o templo católico, protestante, a gente deve buscar, então, ajuda, a gente deve fazer, não ficar somente em casa. Jesus oferece o alívio, mas ele convida a gente para caminhar até ele, fazer um esforçozinho. E ele faz outra colocação: todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Chico Xavier vai dizer que Jesus foi muito claro. A gente é que não percebe muito bem as palavras. Vejam que ele não prometeu resolver todos os nossos problemas, não. Ele prometeu o alívio. Tanto que em outra passagem, vocês vão recordar, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz, vem e segue-me. Ele não diz: me dê a sua cruz que eu vou carregar. Disse isso? Não. Não, tome a sua cruz, a sua expiação, a sua prova, a sua dificuldade, o seu desafio evolutivo, a gente gosta de usar essa palavra, em vez de falar de problema,
de crise, dificuldade, o nosso orientador espiritual Nazareno, não diga isso, não fale mais em problema, fale em desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista, não é? Então, em vez de reclamar do marido, do filho, da nora, do genro, da sogra, não reclame, não, faz assim, né? Você diz assim: fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, não é? Então, a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Então, Jesus não vai tirar a nossa cruz. Pelo contrário, a gente precisa dela para a gente se desenvolver. Para que a gente desenvolva os músculos do amor, do perdão, da caridade, da resignação, da paciência, das grandes virtudes que são as virtudes dos anjos. A gente precisa começar a trabalhar. Se os anjos nos carregassem nos braços sempre, nós que somos ainda crianças espirituais, como Paulo ensina, não é? Ele vai dizer: não vos alimento com manjar, mas com leite, pois sois crianças espirituais. A gente é espírito muito jovem ainda começando, não é? No começo da nossa jornada evolutiva, estamos longe dos nossos irmãos anjos, que são nossos irmãos mais velhos. Então a gente precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Você carregar a criança, o recém-nascido nos braços, sempre, ele não vai aprender a caminhar. Ele precisa ir para o chão, precisa ralar o joelho, né, para começar, e ali vai tropeçando, vai caindo, se machuca, sofre, mas ele aprende a caminhar com seus próprios pernas, não é verdade? Então é assim também. Então, no Espiritismo a gente vai ter essa consciência. No Espiritismo a gente não faz como algumas interpretações que a gente respeita muito, nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, que se declaram evangélicos, né, estão fazendo um trabalho maravilhoso, né, tirando muita gente da droga, da violência doméstica, etc., ajudando muita gente, levando o Evangelho de Jesus, mas alguns deles, a maioria atualmente, utilizam uma doutrina chamada doutrina da prosperidade, ou teologia da prosperidade. É aquela que interpreta as frases bíblicas dizendo que se você aceitar Jesus, se você vier para a igreja, se você pagar o dízimo, Deus vai lhe recompensar materialmente. Você vai ficar rico, você vai resolver todos os seus problemas. Se você está desempregado, vai arrumar um excelente emprego, vai passar num concurso público, não é? E se o seu marido vai virar um santo, a sogra um anjinho, a nora, não é? Uma santinha também, etc. Você nunca mais vai ter doença. Se você tem doença, vai ficar curado, completamente curado. Mas pastor, eu não fiquei curado. É porque você não tem fé. Então, não, o problema é que você não tem fé. E aí gera esse problema. Quer dizer, é bom que muita gente está buscando a igreja, porque muita gente quer ficar bem de vida, quer resolver seus problemas, está com problema de saúde grave. A gente não vai criticar as pessoas, mas é uma interpretação que a gente acredita não ser a melhor. Porque Jesus não nos ofereceu riqueza. Pelo contrário, até nos convidava para vender os bens e distribuir aos pobres, não é verdade? Vai mostrar uma vida de simplicidade, de muito rigor, não é, com as disciplinas espirituais, e não de facilidades. As facilidades muitas vezes nos comprometem. Ele nos pede para buscar a porta estreita e não a porta larga, que leva para a perdição, e muitos entram por ela. Então, um convite também do Espiritismo, que busca resgatar a mensagem de Jesus na sua maior pureza, na sua maior beleza, explicando claramente como os Espíritos vêm nos esclarecer, sob o comando do Espírito Verdade e sob a organização de Allan Kardec. A gente tem essa orientação diferenciada. Aí ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela madeira que a gente colocava nos bois, nos animais, para puxar o arado, para puxar cargas. Então Jesus, que falava para pastores, para agricultores, para pescadores, pessoas simples, utilizava sempre de figuras de linguagem que eles pudessem entender. E aí vai dizer: olha, o meu jugo, que significa lei, a minha regra, não é? A minha orientação, o meu domínio, a gente pode traduzir assim, é suave, e o meu fardo é leve. Agora que eu vi a Dorinha aqui, está tão quietinha. Tudo bem, minha amiga querida? Então, e o fardo é leve com ele. Então ele vai prometer o alívio e não resolver os nossos problemas. Com Jesus, o fardo é mais leve. Tem até uma expositora, Anete Guimarães, vai provar cientificamente que com Jesus,
né? Ela inclusive fez curso de medicina e se formou em outra área, mas ela vai mostrar, na época da faculdade, ao professor de medicina que com Jesus o jugo é mais leve. E ela mostra uma palestra de 1h30 para poder explicar essa história toda. Não vai dar tempo da gente falar. Mas fica o convite, chama Anete Guimarães, tem no YouTube. E aí Kardec vai comentar: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, né? A pessoa que é materialista, que não acredita mais em Deus, etc. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nazareno, mas amor e caridade não é praticamente sinônimo, não? A gente sabe que a caridade é o amor em ação, não é? Como João Antônio estava cantando ali, a oração é o amor, né? Mas por que Kardec fez questão de colocar ali amor e caridade? É porque às vezes a gente tem amor no coração, mas a gente não está praticando a caridade. E às vezes a gente está praticando a caridade, mas sem amor no coração. Então tem que ter o amor e tem que ter a caridade, tem que ter ação. Mas vejam, não é? Que a caridade para o Espiritismo não é somente a ajuda material, que muitos confundem com a esmola. A esmola é necessária, a ajuda financeira, recursos materiais é necessária. É a chamada caridade, né, beneficente, da beneficência, que a gente deve fazer a todos. Mas ele nos convida também à caridade benevolente, que é a caridade de ser bom para com todos. Então, como está na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem 3 coisas, né? Dá para gravar com 3 letrinhas, com bip. O primeiro, o B, é de benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons e para os maus, os justos e os injustos. Ser bom não é ser conivente com o mal, não, mas ser bom para a pessoa, não é? Então, o criminoso, a pessoa equivocada, tem que realmente reparar o seu delito, tem que ser afastado da sociedade para que não cometa novos crimes, não se prejudique mais, se comprometendo diante da lei de Deus e prejudique outras pessoas, precisa ser afastado, precisa devolver o que tomou equivocadamente. Mas a gente vai ser bom, vamos fornecer um julgamento justo, vamos permitir ampla defesa, vamos ter um tratamento humano que no Brasil, infelizmente, nossas penitenciárias não oferecem ainda, não é? Não oferecem, infelizmente não são lugares onde a pessoa possa se reformar, porque o objetivo da penitenciária é, além de afastar da sociedade, que a pessoa se melhore, que a pessoa se capacite, aprenda novos ofícios, novas profissões, e ela possa ser reintegrada à sociedade. Infelizmente não é reintegrada. A gente tem tanto preconceito. Qual de nós tem coragem de empregar um ex-penitenciário? Desde que começa o problema na gente. A gente não permite que eles se melhorem. Então tem uma série de coisas, claro, para a gente arrumar no nosso país. Então vamos olhar com ser bom para todos. Essa já resolveria tudo. Mas os Espíritos acrescentam explicações disso. Porque não precisava dizer o segundo item, o I, que é indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é clemência. É dar um desconto, é ter piedade dos defeitos, dar um desconto para o defeito do próximo. Se a gente é bom para todos, a gente já faz isso automaticamente. Mas eles insistem. Então dá um desconto naquela pessoa pública que está submetida a julgamento, um exemplo. É também P de perdão das ofensas. Não precisava dizer, porque quem é bom para todos perdoa as ofensas. Mas eles reforçam a questão do perdão, porque o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. E é uma grande prova da nossa própria humildade. Mas quando a gente tem o orgulho no sentido de se achar superior, não é aquele orgulho de satisfação, não tem nenhum problema com isso, mas aquele orgulho da gente se achar superior e aí começar a condenar e apontar o dedo: fulano é corrupto, o outro é bandido, o outro é criminoso, e está aquela pessoa é equivocada.
E Jesus vai dizer, aquele que olha para o seu irmão e diz louco, diz raca, que é uma palavra que significava desprezível. A pessoa desprezível, a pessoa dizia raca com ela, e virava a cabeça. E ali ele vai dizer, é passivo de responder diante do sinédrio. Aquele que diz louco é passivo de responder diante do fogo eterno. A gente não pode nem chamar nosso irmão de louco, nem de desprezível, muito menos de criminoso. A gente tem que ser mais caridoso com as nossas palavras, com as nossas ações, nesse momento de crise, porque crise nós sempre já tivemos. Mas é importante sermos instrumentos da paz agora, da serenidade. Sim, que se cumpra a justiça, mas sem violência, sem problemas para a população, para o país como um todo. Não é? Então sejamos, não é, caridosos. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem caridade para com os criminosos. Não bastasse, os Espíritos explicam, então, uma mensagem, só uma psicografia, só sobre caridade com os nossos irmãos criminosos. Aí a gente se recorda de Chico Xavier, ele vai perguntar ao espírito humano o que é um criminoso. Ele queria entender do ponto de vista espiritual o que é um criminoso. E Emmanuel vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós, quando alguém descobre os nossos crimes. Diante das leis de Deus, meus amigos, quantos erros, quantos equívocos, quantos crimes nós cometemos nesta vida e em vidas passadas. Então a gente tem que ter essa humildade de não condenar, de não julgar. Podemos analisar a conduta, claro, para não fazer o mesmo, mas com mais caridade. Sejamos mais caridosos nesses momentos, né? De crises políticas que o Brasil já passou, e passou muito mais graves até. Né? Então vamos em frente. Não é? Então ele põe como dever o amor e a caridade. Não é? Então vemos que a caridade, tem várias, a caridade da paciência, a caridade de escutar a pessoa, de orientar, de levar o evangelho, de pregar o bem, a paz, tudo isso é caridade para nós, é a caridade mais importante, a caridade moral, mas sem esquecer a caridade material. Não é? E aí no item Consolador Prometido ele vai dizer, não é? Vai trazer a citação de Jesus, também em João, ele vai trazer 2 trechozinhos separados, tá? É bom saber disso, você olhar na Bíblia, é bom os espíritas lerem a Bíblia, lerem sobretudo o Evangelho que está no Novo Testamento, né? Pode ler também as cartas de Paulo, mas sobretudo o Evangelho a gente tem que conhecer. E aí, felizmente, o Haroldo Dutra Dias, um expositor muito querido de Minas Gerais, fez a tradução para o português diretamente do grego. É publicado pela Federação Espírita Brasileira, o título é o Novo Testamento. Vocês encontram com facilidade nas livrarias. Vale a pena a gente conhecer, porque muito tem um espírita que não conhece o Novo Testamento. Não conhece nem o Evangelho, só conhece o Evangelho segundo o Espiritismo. Está errado. Temos que conhecer, não é? Então, vamos lá. Está lá em João 14, ele vai trazer a citação de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu vou fazer uma pausa aqui. Primeira coisa, guardar é observar, é cumprir os mandamentos de Jesus. Mas não é só isso, é também preservar. Será que a gente tem preservado o Evangelho do Cristo? Ou nesses milênios, 2000 anos depois da sua chegada, será que nós não temos muitas vezes distorcido e interpretado de acordo com a nossa conveniência, de acordo para agradar o poder temporal, para agradar, não é? Sobretudo quando a igreja na Idade Média se consociou ao Estado romano, o cristianismo virou a religião oficial do império por volta do ano 400. Quanta coisa a gente deturpou de lá para cá. Muitos de nós estávamos reencarnados lá. Então a gente tem que ter essa humildade também. A gente está aqui para consertar o que a gente mesmo bagunçou no passado. Não é? Então vamos trabalhar bastante. Então, guardar é também no sentido de preservar. Não é? Então, guardar os mandamentos de Jesus, guardar o Evangelho de Jesus. E eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, demonstrando que a sua missão era também de consolo, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, ele está falando aos discípulos, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, tem algumas traduções que é Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, tem uma discussão no meio religioso sobre quem é o Consolador prometido, né? Na doutrina espírita, os espíritos vão defender, Allan Kardec também defende, que o espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Tá? A gente precisaria de mais tempo para avançar nesse assunto. Eu vou indicar daqui a pouco 2 autores para vocês pesquisarem na internet.
Mas vamos recordar de uma coisa. Primeiro é que é um espírito, não é um espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. Então não é uma pessoa, não é um encarnado, né? Então é um espírito ou uma doutrina, uma filosofia. É algo, é algo imaterial. Mas ele vai dizer aos apóstolos que eles conhecerão, não é? Então, por isso que gera aquela discussão. Então foi o Pentecostes. Quando houve o fenômeno do Pentecostes, quando línguas de fogo, quer dizer, espíritos, se manifestaram naquela grande assembleia onde estavam os apóstolos, que eram praticamente todos médiums, né? É a palavra antiga no Evangelho e na Bíblia, é profeta. Profeta eram os médiums, né? Que vinham trazer as mensagens. Então, naquele instante, como baixou vários Espíritos Santos. Como assim, Nazareno? Bom, Carlos Torres Pastorino, professor de grego, inclusive da UNB, teólogo, ele já se encontra no mundo espiritual, visitou o Vaticano, um grande teólogo católico, ele conheceu o Espiritismo e se converteu ao Espiritismo. E ele vai trazer, numa obra que tem 8 volumes, chamada A Sabedoria do Evangelho. Ele vai traduzir os evangelhos do grego, da tradução que ele dispunha, e vai ensinar muitas coisas. Quando chega na questão do Espírito Santo, ele vai dizer, olha, no grego antigo, quando a gente quer definir uma pessoa, então assim, a gente vai dizer, olha, a gente usa a preposição. Então assim, é o Espírito Santo. Mas quando a gente não coloca a preposição no grego, a tradução mais correta é um Espírito Santo. E em várias passagens, cerca de 12 passagens, tem passagens que não, que tem lá a preposição. Mas na maioria delas tem um Espírito Santo. A melhor tradução seria um Espírito Santo. Então, na verdade, são vários Espíritos. Por que tem que ser um só? Aí fica essa confusão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, porque só pode ter um único Deus. Como é que Jesus é Deus e tem 2 deuses? Não. Então Deus Pai, não. Aí fica aquela confusão. Para nós não. Para nós Jesus é Filho de Deus. Só que é um Espírito tão grandioso, é um Messias, um Cristo, a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, que muitas religiões começaram a dizer, não, Jesus é divino. Foi no concílio, não é, de Niceia, e a tese de Ario não prevaleceu, e eles disseram, não, Jesus é divino, porque tinha muita coisa que só um ser divino poderia fazer. Aí depois virou o próprio Deus, aí virou mais confusão, e depois criaram, como tinha o Espírito Santo lá aparecendo, não pode ser, tem que ser uma coisa só, para poder dizer que é um Deus único. Mas na verdade são vários Espíritos. Não tem os anjos? Por que eles não implicam com os anjos? Mas com o Espírito Santo eles implicaram. E aí tem essa coisa. Então, para a gente, na verdade, são Espíritos. Santos, ou às vezes nem tão santos assim, não é? Porque os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Então ali naquela reunião, Espíritos se manifestaram, eles começaram a falar inclusive em 2 de línguas, falaram outros idiomas que eles não dispunham. E os apóstolos, que eram aqueles homens medrosos, fracos, acovardados, que abandonaram Jesus, negaram Jesus, um deles inclusive o trai, como a gente sabe da questão de Judas. Depois do fenômeno de Pentecostes, aqueles homens viram leões, vão pregar o Evangelho e dar a vida por Jesus sem temor. Então realmente eles eram médios e passaram ali a ser inspirados por espíritos que os guiaram na mensagem. E para a gente não é nenhum problema de ser um ou ser vários. Que bom que tem vários espíritos, não tem precisa ser um único, não. Então lá nas igrejas pentecostais falam, olha, fulana, a irmãzinha está profetizando. Mas quem que está falando? É o Espírito Santo. Então tudo é o Espírito Santo de Deus, né? E às vezes a gente vê pela comunicação, pelos erros, que tem pastor que se equivoca, padre também, dirigente espírita. Por que não? Então os espíritos são falíveis. Tem espíritos, pessoal, que sabem tanto quanto a gente sobre o mundo espiritual. Tem espíritos que sabem menos do que a gente. Tem espíritos que não sabem nem que desencarnou. E tem os raros espíritos superiores que, quando a gente está realmente imbuído do bem, a gente sintoniza com eles e recebe o influxo da sua inspiração e do seu conhecimento. Tá? Só esse parado. Então não é para a gente, não foi o Pentecostes. Por que também? Porque quando Jesus fala que o Consolador virá, ele vai ensinar todas as coisas. O que foi que os apóstolos aprenderam no Pentecostes? Não aprenderam nada, não é? E para lembrar de tudo que vos tenho dito. Será que aqueles homens já tinham esquecido tudo que Jesus ensinou? Cerca de 50 dias depois da sua crucificação, que o Pentecostes é cerca de 40, não sei a data exata, 53 dias, salvo engano. Então será que em 53 dias esse povo já tinha esquecido todos os ensinamentos de Jesus? Não, eles não estavam com nenhum problema mental, não, eles lembravam. Então esse Consolador teria que vir numa época diferente, quando a gente já tinha esquecido.
E quando a humanidade já estava mais madura para compreender, então vem o Espiritismo. Vem o Espírito de verdade, que é o Espírito que preside, né, a terceira revelação. E ele vem trazer tantas informações. A gente sabe tudo que a gente precisa para ser feliz. Não vai saber revelar todos os segredos do átomo, não. Mas vai revelar tudo que a gente precisa para chegar numa excelente condição no mundo espiritual. A gente não tem mais dúvidas nenhuma. A gente talvez não consiga praticar tudo que a gente aprende, mas a gente já sabe por onde ir, não é? Então, esta é uma das explicações para vocês entenderem um pouquinho o Consolador prometido. E outra coisa, a gente vai perceber que se Jesus vai dizer em outra parte, que se ele não for, o Espírito Santo não poderá vir. Aliás, o Consolador não poderá vir. Então, a palavra que está lá, paráclito, não é? Ou paráclitos, significa para aquele que está ao lado. E cletos, aquele que ajuda, aquele que exorta, aquele que ilumina, aquele que orienta. É muito bem traduzida por advogado. É como se fosse um advogado. O Consolador, paráclito, significa o advogado. Então, o que é traduzido como Consolador? Consolador também está correto. Mas é aquele que orienta. Então, não vai cumprir a pena por nós, não vai tirar a gente do presente, não. Mas o advogado vai orientar, olha, como é que você vai se comportar, para você ter os benefícios da lei, para ter a redução da pena, direito à subsídio, etc. Vários benefícios da execução penal que a gente pode ter. Vai nos trazer o caminho, lembrando tudo que Jesus houvera dito e nos ensinando muito mais. Tá certo? Então ele fala, né, que se o Espírito de verdade teria que vir, é porque o Cristo não dissera tudo, em primeiro lugar. Se ele vem relembrar, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido, mal interpretado por nós, né, de acordo com a nossa conveniência. E preside o Espírito de verdade na sua revelação. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Muita gente não entendia o que Jesus falava. Nem os próprios apóstolos não entendiam direito. O Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Causa justa, então a gente sabe que o sofrimento tem um propósito e um objetivo, um fim é objetivo, um fim útil para aquela dor. Tem uma aprendizagem, tem alguma coisa que vai ser útil para a gente, a todas as dores. Não é? E aí ele vai dizer, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre? Então, no Espiritismo vai aprender as causas atuais das aflições, dos sofrimentos, que são a grande maioria delas são as causas atuais. É a nossa imprevidência, a nossa preguiça, a nossa invigilância, nossa maledicência, nossa desídia, uma série de problemas que a gente tem hoje, que a gente não se esforça como deveria, e aí a gente não colhe coisas boas. Por quê? Porque a gente próprio tem coisa para a gente melhorar. Então, a maioria das aflições, a causa tem nessa vida. Mas, se o sofrimento tem nessa vida e a gente não encontra nesta vida a sua causa, ele deve estar em vidas anteriores. E a gente vai aprender através da reencarnação, que muita coisa que a gente está escolhendo hoje foi que a gente semeou ontem, semeou em outras existências. Não é? Porque Deus, para nós, é soberanamente justo e soberanamente bom. Sem a reencarnação é impossível conciliar a justiça divina. Como é que tem criança que nasce doente? Como é que tem pessoas que nascem no lugar no meio da guerra? Por que isso acontece? O que tem, não é? E ao mesmo tempo saber que nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. O corpo é só uma roupa. Deus não está preocupado com a roupa da gente, não. A roupa a gente vai, quantas quiserem, quantas forem necessárias, Ele vai nos dar. Ele sabe que nós somos imortais, não é? Então tem um palestrante que diz que nós somos como o super-homem. E eu, quando pequenino, aliás, continuo pequenino, eu queria muito ser como o Superman, o homem de aço, né? Ser invulnerável às balas e tal, poder voar, visão de raio-x, etc. E quando ele falou que nós somos super-homens, e é verdade, nós somos mais do que os super-homens, super-moças também, não é? Então a gente vê como o Espiritismo vai trazer uma luz muito grande para nós, não é? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências interiores e na destinação da Terra, porque a Terra é um mundo diferente. Não é a regra do universo, é uma exceção, é um tipo de mundo chamado mundo de expiação, mundo de purificação, de depuração, e mundo de provas, mundo de avaliações, de testes, para ver se a gente tem condição de ir para lugares melhores. Então, em que o homem expia, ele resgata o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares,
que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas vidas futuras. O homem que compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia ao adiantamento e o aceita sem murmurar. Como operário, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo dá fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma. Fazendo ver as coisas do alto, como espíritos imortais. Vivendo rapidamente, nós somos espíritos imortais numa existência terrestre que os espíritos dizem que é como se fosse um minuto diante da eternidade dos séculos. Não é nada uma vida, é muito rápida. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. Então não é que espírita goste de sofrer, a gente não é masoquista não. Mas tem um palestrante de Minas Gerais, o Simão Pedro de Lima, ele diz assim, olha, espírita não gosta de sofrer. Não, a gente não gosta de sofrer. Mas quando a gente sofre com gosto. A gente sofre com gosto, porque a gente sabe que não é por acaso, que tem um objetivo, que tem um fim útil ali, que é um alerta, é alguma coisa para nos ensinar, que tem uma coisa que precisa corrigir. Então ele sofre com gosto, ele não gosta de sofrer, mas quando sofre, ele sofre com gosto. Então vamos só aqui avançar. Então quais são o significado da dor para o Espiritismo? Bom, ela tem o objetivo, então nos reorientar, nos colocar no caminho correto. Reconduzir ao caminho, nos reeducar, alertar, despertar, proteger, desenvolver a humildade, respeitar a adoraria, etc. Então, muitas coisas. Então, reorientar, por quê? Porque a gente está... Jesus não é o bom pastor? Mas o bom pastor é o quê? É o que deixa as ovelhas fazerem o que elas querem? Não, pessoal. O bom pastor é o que conduz o rebanho com segurança. E o bom pastor tem um cajado. Ele tem aquela vara que ele usa para puxar a ovelha teimosa, não tem? E tem que ter também um cachorro feroz, dizia Chico Xavier, que ele lança no encalço da ovelha teimosa, desgarrada, que ameaça cair no precipício. E o cachorro vem trazendo a gente, a gente não gosta de vir, a gente traz pelos dentes, a gente não gosta, mas o cachorro está lá para nos conduzir no caminho correto, seguindo o bom pastor. Então veja que coisa curiosa, né? Nos reeducar. Então, se eu abusei do estômago em outra vida, por exemplo, com os alcoólicos, com os excessos de alimentação, etc., aí eu reencarno nesta vida com o estômago frágil, é meu problema. Se eu abusar da comida, já começa a ficar com gastrite, com não sei o quê, com esofagite, com azia, refluxo, tem que fazer uma dieta, tem intolerância à lactose, porque eu gosto de gente chique, Tolerância à lactose, as coisas, evito glúten, evito massa, diminui o carboidrato. Aí para poder... Então, e aí, bebida alcoólica não preciso, Tem a alegria já que o Espiritismo proporciona. Então, nos reeducar. Não é que o Espiritismo é contra a gente beber um pouquinho, não, mas o problema é que os excessos e o álcool, a gente sabe, está por trás de muitos crimes, inclusive os mais graves que tem, e a principal porta de entrada para os outros vícios, Então, nos alertar que alguma coisa não está correta, despertar. Então, eu fui ateu durante 12 anos. 12 anos. Sem acreditar em Deus. O orgulho, a vaidade intelectual, Tinha tudo o que eu precisava. Tinha juventude, tinha saúde, tinha meus pais, ainda os tenho aqui na terra, Tinha minhas paqueras, tinha dinheiro, tinha tudo. Eu tinha até cabelo naquele tempo, pessoal. Eu achava que não precisava de... Eu não era feliz, não. Vivia pensando em me matar. Desde criança eu tenho pensamentos suicidas. Tinha, E ali, o que aconteceu? Precisei da quebra financeira muito grande, minha família perdeu todo o patrimônio que ela tinha. Uma depressão muito grave ia acontecer, para que eu tirasse um pouco desse orgulho, dessa cegueira que cobre os nossos olhos, que é se achar superior aos outros. E aí, naquela hora, eu busquei ajuda e conheci o Espiritismo. Então, a dor foi necessária, eu agradeço, que bom. E quando eu olho para trás, parece que foi um sonho, que foi apenas um pesadelo, parece que nem aconteceu, porque todo mundo se recuperou lá em casa. Estou aqui hoje dando palestra, inclusive, olha que maravilha. Então, ela serve para nos despertar, porque diz Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, que as rosas, as flores, elas despertam somente com o nascer do sol. Bastam os primeiros raios do irmão sol para que elas desabrochem exalando seu perfume. Mas as pedras precisam da dinamite para despertar. A gente é dessas pedras, a gente às vezes precisa da dinamite do sofrimento para despertar.
para buscar ajuda, para ir atrás das religiões, e como a gente cresce. Então Deus só permite que a gente colha o mal mesmo que a gente semeou, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então vejam que coisa curiosa, não é? Então vai desenvolver a humildade, a gente vai aprender a respeitar a dor alheia. E André Luiz, o patrão dessa casa, vai dizer que a doença funciona como um dreno energético, colocando para fora do nosso corpo espiritual, né, tantas desarmonias. No livro Entre a Terra e o Céu, não é etc. que não, é Entre a Terra e o Céu, ele vai dizer que a reencarnação em um corpo físico funciona como um carvão milagroso, como um filtro, como uma esponja que vai absorvendo as imperfeições que trazemos nesse corpo espiritual, no perispírita. Então por isso que nem todo mundo fica curado. Muita gente vem para cá, vem para aí, vai para a igreja X, Y, Z, não fica curado. Por quê? Porque a doença já faz parte do tratamento da pessoa. Ela já está se purificando através da própria enfermidade. Já é o nosso próprio tratamento, não é? E será que Deus castiga? E a gente lembra a primeira epístola ao João: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Edivaldo Franco vai nos dizer: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? E eu acrescentei: como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? E aí Edivaldo complementa: Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, meus amigos. Mas Ele criou leis perfeitas, deixa que a gente colha aquilo mesmo, porque Ele sabe que nós somos espíritos imortais, super-homens, deixa o super-homem colher o que ele plantou. Ele vai aprender, ele não vai morrer. Não, a gente não morre, não é? Jamais pensar em suicídio não vale a pena, não é? E a gente lembra que a lei de Deus está na consciência. E para a gente concluir, lembrar dessa mensagem chamada Pensar. Eu trouxe apenas um trecho dela, ela fala muito da importância do pensamento. Olha o que André Luiz vai nos ensinar: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então Deus é amor, não castiga ninguém, a gente mesmo é que se culpa. E como a lei de Deus está na consciência, a gente se impõe corrigendas, sofrimentos, programa a nossa reencarnação, porque a gente programa, em regra, não é todo mundo, mas em regra nós programamos a nosso principal gênero de provas, não os detalhes, mas o gênero de provas, e a gente se impõe castigos. E ainda tem no Evangelho segundo o Espiritismo os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários, que a gente não precisava passar, mas a gente passa porque a gente gosta de sofrer, porque a gente parece que, né, tem um problema com isso, né? Então ele vai dizer isso, ante os falsos conceitos, as ideias equivocadas que nós temos, que Deus castiga, que Deus pune. Então a gente acha que merece sofrer, que merece ser castigado, não é? Então a gente sabe que a dor então pode ser dor auxílio. A dor às vezes vem para nos ajudar, como eu mostrei aqui o meu caso. Tem gente que quando chega perto do carnaval, na semana do carnaval, antes do carnaval, quebra a perna, quebra o pé, distorce o pé. Aí pronto, aí fica chateada porque não pode pular o carnaval. E às vezes não sabe que ali está sendo preservada, porque podia acontecer um excesso, uso de droga, etc., ou excesso de álcool, algum acidente, alguma coisa. Está sendo preservado, não sabe. Então, muitas vezes também a dor é a dor auxílio. A gente sabe que tem a dor expiação, dor purificação, a dor prova, então toda expiação é também uma prova para a gente, e a dor circunstancial de estar reencarnado. Num mundo de expiação e provas, então é natural que aqui tenha, não é, essas questões ainda. Então Jesus não veio tirar a dor, mas ressignificá-la. Não veio tirar as nossas responsabilidades, nossos deveres e mandar gozar a vida. Não foi isso que Jesus, foi isso que ele falou? Não, é isso que estão interpretando, não é? E tanto que ele vai dizer: aquele que vier após mim, tome a sua cruz e segue. E a gente sabe que o sofrimento edifica a base da aventura real. Tem a questão do item 240 do Consolador. E onde é que floresce a melhor uva? Vocês sabem? O Haroldo do 3 Dias, ele estava visitando, não é? A chamada Terra Santa, Jerusalém, aquelas terras todas, e ele subiu no monte, acho que na cidade de Jericó, e eles caminhando ali naquele deserto, ele viu uma plantação de uvas, e ele ficou muito surpreso: mas como uva aqui no meio do deserto? E aí a guia, que era brasileira, da excursão, disse: não, é porque a gente aprendeu com o pessoal do Embrapa, no Brasil, que a melhor uva é onde o solo é mais difícil, onde as condições são mais adversas, que ela tem que lutar para se desenvolver, ela vai produzir o melhor vinho. Quando ela tem tudo, quando tem o solo macio, fofinho, com todos os nutrientes, ela não se desenvolve, a uva não presta, o vinho não presta. E aí nós estamos tendo, não é?
uva plantada no deserto. A gente vai ter, não é? Vai no Salmo 104, vai falar da uva espremida para produzir o vinho. A gente às vezes precisa ser espremido. Jó também fala da semente de trigo que precisa morrer, que Jesus também resgata essa fala, não é? Então é importante a gente compreender que tem um aprendizado, que o sofrimento vai nos transformar também em pessoas melhores, curiosamente, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ensinar que toda prova rude, toda prova muito difícil, é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento. E além, é claro, de ser sempre um aperfeiçoamento para o Espírito. Então, se sua prova está muito difícil, está muito complicado, olha, porque está chegando no finalzinho desse sofrimento. Aguente firme, segura as pontas, tudo passa, e isso também passará, não é? Só deixar, essa aqui é bem rápida, dá para falar aqui. No livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, pela psicografia do Chico, tem uma mensagem chamada A Razão da Dor. Quando a Raquel vai perguntar a Jesus, quando Jesus conversava naqueles momentos na casa de Pedro, etc., por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutor o olhar firme e considerou. São histórias que os Espíritos trazem que não estão no Evangelho, mas muito curiosas. A razão da dor humana procede da proteção divina. Olha, os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão, é como se fosse o chicote, a espora, que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira, margem do caminho verdadeiro. Alguns instantes se ecoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto não raro traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes, que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos reclamava uma explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Aí ele vai contar uma historinha muito curiosa. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Aí Jesus vai falar, nesse livro, em 3 páginas ou 4 páginas, só falando de tudo, toda a proteção que o anjo super protegeu o homem. Ele não experimentou nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de problema. Tudo o anjo inspirava, resolvia, antes de resolver acontecer, super protegeu o homem. E olha o que aconteceu. Vou cortar aqui para vocês. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, mas um anjo maior, um anjo mais evoluído do que aquele outro anjo que estava cuidando daquele homem, se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição, que ele parasse de sobreproteger e que ele começasse a sofrer. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Terminou a história, Jesus olhou, todo mundo tinha entendido. Então, às vezes, a superproteção nos perderia. É como a gente faz com nossos filhos. A gente não deve superproteger os filhos, porque isso é um grande caminho para a dependência química, para o crime e para uma série de problemas, tá certo? Então, está no livro Jesus no Lar, a mensagem chama-se A Razão da Dor. E como eu prometi a vocês, a poesia para a gente terminar, quando vocês estiverem naqueles dias aflitos, preocupados, quando o sofrimento, irmãos, a irmã dor bate à nossa porta, não é? E você perguntar, onde está Deus? Lembremos do poeta sergipano José Soares Cardoso, no livro Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas,
que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o convite, José Soares Cardoso, e o convite de Jesus para que a gente prossiga na sua paz e no seu amor.